Salve, salve, alfartanos! Que notícia maravilhosa é essa, hein? Edital do Ministério Público da Bahia publicado, FGV foi escolhida como organizadora do concurso e agora chegou o teu tão sonhado o quê? Concurso, e essa vaga, creia, é sua. Para isso nós vamos fazer o quê? Uma bateria de resolução de exercício seguindo o edital da FGV, seguindo os principais tópicos que a FGV ela aborda nos concursos, e agora a gente vai dar o que? Início ao nosso curso de exercício. Vem para cá, acompanha comigo. Gente, nessa assertiva ele traz, assinale a opção que indica, conforme aceitas hoje. É interessante esse termo, aceitas hoje, porque o processo administrativo não obrigatoriamente tem que ser visto na visão hoje. Ele pode ser visto numa visão bem anterior. Para isso a gente tem que prestar bem atenção a esses termos quando eles são mencionados na hora do enunciado da nossa questão. Questão muito bem feita, uma questão simples, fácil, mas pelo jeito que ele demonstra para a gente. Ele traz para a gente aceitas hoje. Heron, temos quantas formas? Duas. As duas formas, elas fazem a perguntinha referente ao processo administrativo. Primeira charada, se o processo administrativo for visto na visão de Fayol, é o processo que realmente descreve a nossa teoria clássica. Então eu tenho como funções prever, organizar, preste atenção à sequência, comandar, coordenar e controlar. São 5 funções. Como nós estamos falando aqui, aceitas hoje, nós vamos falar do pensamento da nossa teoria neoclássica. O termo neo significa evolução. Se eu saio da teoria clássica para a teoria neoclássica, então ele está te dizendo que nós estamos diante de uma evolução da clássica. Se eu estou diante desta evolução, eu tenho hoje planejamento, eu tenho hoje organização, eu tenho hoje direção e eu tenho hoje controle. Alguns doutrinadores, na hora que eles vão mencionar a função direção, eles colocam liderança. Aqui seria justamente uma subfunção que, dependendo de como o doutrinador realmente consegue enxergar, ele descreve essa vertente. Então, questãozinha fácil, vem para cá, acompanha comigo. Então, ele traz aqui planejamento, olha logo o item C, ó. Planejamento, organização, direção e controle. Heron, se não tivesse direção, tivesse liderança, o item permanecia correto. Aqui a diferença seria uma divergência doutrinária. Ambos os itens estariam o quê? Corretos. Perfeito? Vamos para o próximo. Vamos entender o próximo e aqui a gente vai começar a resolver aquela questão que só você, alfartano, vai fazer essa questão na hora da sua prova. É aquela questão que gera para a gente a nossa classificação. Se duvidar, em primeiro lugar. Heron, o que é que você está querendo me dizer com essas respectivas características? Acompanha comigo. Quando a gente estuda o processo administrativo, nós temos aqui 4 características. Então eu tenho processo administrativo. Na visão de Chavenato, ele descreve para a gente características do processo. Então eu vou ter 4 características. Vamos lá, vamos acompanhar. Primeiro, ele traz que esse processo ele é cíclico e repetitivo. Segundo, ele traz que essa função é uma função interativa. Terceiro, ele traz para a gente que essa função ela é iterativa. E quarta característica é que essas funções ela traz a característica de ser sistêmica. Então ele está descrevendo para a gente 4 características ligadas ao processo. Mas, gente, qual é o conceito que o processo realmente a gente precisa dar ênfase? O processo ele é um conjunto de funções. Primeiro, todos sabem que o processo ele é cíclico e repetitivo, mas você não sabe o porquê da coisa. Você vai precisar entender que eu tenho a função planejamento, função organização, função direção e agora uma função controle. Presta atenção que é simples se mencionar que ele é cíclico, mas você não sabe o que é que gera repetitividade dentro de um processo. A repetitividade dentro de um processo ela é gerada devido ao alcance de um determinado objetivo. Mas, Heron, a cada ciclo você tem que alcançar um objetivo? Perfeitamente essa é a charada da questão. Por isso é que ele te diz, ele é cíclico e repetitivo. Segundo, essa função interativa, ela te diz que as funções do teu processo administrativo são funções
relacionadas umas com as outras. Então eu estou te dizendo isso daqui, ó. No B, aqui no 2, interativa, presta atenção, ó. Essa é a charada, ó. Por isso é que você, quando vai estudar nos livros doutrinários, você já faz, ó, essa análise, ó. Então, dentro desse contexto, você vai perceber que a função organização, ela se relaciona com o planejamento, função organização se relaciona com a função controle, que a função organização, ela se relaciona com a direção e vice-versa, umas com as outras. Essa é a charada da questão. Dica para o primeiro lugar do concurso, dica para realmente, para você alfartando que vai ser aprovado no concurso. Presta atenção. A nossa terceira característica é aquela característica iterativa. Ele vai te dizer que esse processo, ele pode ser visto em uma sequência. Não sempre. O que é que ele está querendo te dizer? Que o nosso processo administrativo, ele segue planejamento, organização, direção e controle. Mas, Heron, para ser nesse formato, ele tem que trazer um termo na hora da nossa prova. Ele tem que te dizer que isso aqui é uma sequência. Ele tem que te falar que isso aqui é uma sequência. Então, se ele é uma sequência, esse processo ele tem início e fim definidos. Início e fim definidos. Mas essa função interativa, ela diz pra gente que dentro desse contexto, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter que todas essas funções, elas são interrelacionadas. Então eu posso ter organização, direção, controle, planejamento. Direção, controle, planejamento, organização. Agora, controle, planejamento, organização e direção. Olha a charada agora. Heron, você está me dizendo que qualquer uma dessas funções ela pode iniciar o meu processo administrativo? Sim. Sempre nesse formato? Não. Presta atenção aos termos. Observação para a gente entender a coisa. Não existe hierarquia entre essas funções. Ó. Não existe hierarquia entre as funções. Não existe hierarquia entre as funções. E o que é que eu estou querendo te dizer? Que essas funções elas podem ter início e fim. Heron, qual é que tem início e fim definido? Aqui é sequência. Heron, as demais não tem início nem fim o quê? Definido. Essa é a charada. Heron, essas funções são aleatórias? Claro que não, gente. São funções que são definidas dentro do nosso processo. E o que é uma visão sistêmica? É uma visão de quem? Do todo. Toda a organização ela compreende esse processo administrativo. Qual é a charada? Nos seus respectivos o quê? Níveis. Acompanha aqui. Então, Heron, nós temos 3 níveis hierárquicos. Cada nível hierárquico ele descreve para a gente um processo administrativo. Ó. Processo administrativo, processo administrativo, processo administrativo. Esse nível é um nível estratégico, é um nível tático, é um nível o quê? Operacional. Por isso, na hora que você vai estudar, você se depara com as doutrinas, ele estabelece. Aqui eu tenho planejamento, organização, direção e controle, planejamento, organização, direção e controle, planejamento, organização, direção e controle. Qual é esse nível? Estratégico, 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 estratégico. Agora, tático, 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 tático. Agora, operacional, 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 operacional. E assim, sucessivo. Essa é a charada da questão. Vem para cá, acompanha comigo aqui nessa assertiva, o que é que ele traz. Ele vai te dizer assim, ó, no processo administrativo, as funções, gente, presta atenção como ele está iniciando. As funções controle, planejamento, organização e direção são desempenhadas pelos administradores, são tipicamente executadas de forma. Presta atenção, gente. Ele mencionou controle, planejamento, organização, direção. Primeira pergunta. É uma sequência? Não. Se não é uma sequência, eu não tenho início nem fim. Aí acompanha comigo nas opções, ó. Acompanha. E tem a hierárquica. Acabou. D, departamentalizada. Ela é justamente uma característica de quem da função organização. Item C, ela é aleatória. Claro que não, são funções que são definidas dentro do nosso processo.
Sua dúvida vai ser item A ou item B? Charada de prova. Para ser sequência, a resposta tem que ser, ó, planejamento, organização, direção e controle. Perceba que a pergunta é aqui, ó. E eu te falei que na função que nós temos como característica iterativa, ela está o quê? Interrelacionada uma com as outras. Ou seja, qualquer formato aqui mencionado, eles estão interrelacionados. Eram para ser sequência, planejamento, organização, direção e controle. Essa é a charada da questão. Então, resposta da nossa questãozinha aqui não é sequencial, mas ela é o quê? Interrelacionada. Aí o aluno me pergunta, Heron, e se no lugar de controle, planejamento, organização e direção tivesse planejamento, organização, direção e controle? A resposta agora você teria duas. Você teria o item A e você também teria o item B. Então aqui você anularia a questão, muito boa questão, essa questão da FGV, muito, mas muito boa. É o assunto que todo mundo diz assim, eu domino, é o assunto fácil. Eu digo assim, depende de como a banca aborda. Tem circunstâncias que a banca traz a questão que dificilmente se faz. O assunto que era considerado fácil se tornou o quê? Difícil. Perfeito? Vamos para cá, vamos resolver mais questões. Vamos para o próximo. Ele traz assim, para CATS, existem 3 tipos de habilidades importantes para o desempenho administrativo bem-sucedido. Perfeito quando ele traz habilidades. Então, gente, nós temos 3 habilidades. Habilidades técnicas, habilidades humanas e também habilidades conceituais. Com relação a essas habilidades, analise as afirmativas a seguir. Aí ele traz habilidade conceitual, habilidade humana, uma habilidade técnica. Acompanha aqui, gente, ó. Fazendo essa análise, você vai perceber que os níveis, eles trazem respectivamente a sua própria habilidade. Então, no nível estratégico, eu tenho uma habilidade conceitual. No meu nível tático, eu tenho uma habilidade humana. No operacional, eu tenho uma habilidade o quê? Técnica. É só você lembrar das respectivas características de cada nível. Por exemplo, habilidade técnica é uma habilidade de execução de atividades. É aquela habilidade que você realmente traz métodos, trazem procedimentos, o uso de equipamentos, o uso de técnicas para o manuseio de algumas ferramentas. E aqui você traz uma atividade especializada. Preste atenção a essas palavras que eu estou mencionando, que praticamente toda prova, quando eles mencionam essas habilidades, e isso vai estar na tua prova. Se duvidar, vai ser a primeira ou a segunda questão da tua prova. Seguindo todo o teu conteúdo programático que a FGV realmente liberou. Então tem uma habilidade o quê? Técnica. A habilidade humana é aquela habilidade de uma relação interpessoal entre as pessoas dentro da organização. Daqui surgem os aspectos de liderança, motivação, comunicação. E o último, habilidade o quê? Conceitual. Concorde comigo que esse nível estratégico ele sofre a influência de um ambiente, mas um ambiente externo. É aquele ambiente que você não consegue ter controle. Se você não tem controle, você está diante de uma incerteza. Aqui você está diante de abstrações, até mesmo devido ao grau de complexidade. Dica de prova. Toda vida que se você souber o conceitual, você sabe o técnico, porque eles são opostos, eles são justamente inversos. Por exemplo, se aquele é incerteza, certeza. Se são abstrações, você está diante de o quê? De situações concretas. Dados que você tem, dados referente ao que aconteceu, aqui já é ligado mais a julgamentos. Essas são as charadas, vamos identificar cada uma dessas características nas nossas opções. Então acompanha comigo no item 1. Habilidades conceituais envolve o uso de conhecimento, olha a primeira palavrinha, especializado, e a facilidade na, olha a segunda palavra, execução de técnicas relacionada ao trabalho e ao procedimentos de realização. Então, gente, o item 1 está falso
ele não seria uma habilidade conceitual, mas sim uma habilidade técnica. 2. Habilidades humanas estão relacionadas ao trabalho e referem-se à facilidade de relacionamento. Olha a palavra que eu citei, interpessoal. Então, item, correto. No 3, ele descreve para a gente habilidades técnicas, envolve a visão da organização da unidade como um todo. Então, ele fala do nível estratégico. Se ele fala do nível estratégico, não é habilidade técnica, é uma habilidade conceitual. Então, 3, falso. Então, somente o 2 como correto. Então, resposta, o item B de bola. Vamos para o próximo. Próxima assertiva. Ele traz para a gente. Com relação aos temas eficiência e eficácia, assinale a afirmativa incorreta. Esse assunto, gente, é um assunto tão capcioso que se você realmente for lembrar das formas conceituais que nós temos, praticamente toda prova cai eficiência e cai o quê? Eficácia. Sempre erra. Mas por que é que sempre se erra esse assunto, já que é um assunto tão corriqueiro? Porque você não faz o paralelo de como você deve realmente entender a coisa. Então vamos desmistificar isso. Primeira coisa que você precisa entender, ó. Você precisa entender que as relações de eficiência e de eficácia estão dentro da organização. O que eu preciso? Se eu estou diante de uma eficiência e de uma eficácia, eu estou dentro do ambiente interno da organização. Só que você vai concordar comigo que isso aqui é uma cadeia produtiva. Se isso é uma cadeia produtiva, eu tenho uma entrada, eu tenho uma saída. Toda vida, quando for ocorrer a saída, sai um determinado produto ou serviço. Se sai um produto ou serviço, ele traz para a gente assim, ó, que esse produto ou serviço vai ser direcionado para alguém. Aqui ocorre uma efetividade. A efetividade, ela é um impacto, ou seja, um impacto final desejado. Você realmente criou esse produto ou serviço. O meu cliente, ele tem que estar ligado ao preenchimento de sua necessidade para que haja uma satisfação. Essa satisfação é referente a um produto ou serviço. Só que o meu cliente, ele está diante de uma vertente da qual ele pode gostar, como ele não pode gostar. Então pode ocorrer uma efetividade, como também pode não ocorrer uma efetividade. Qual é a charada, Heron? Entender essa circunstância. Entenda, a eficiência ela é ligada ao uso correto dos nossos recursos. Utilizar da melhor forma possível os recursos, redução de custos, palavra-chave. Fazer corretamente a utilização desses recursos, o quê? Cumprir ordens. A nossa eficácia ela vai ser ligada ao objetivo. Alcance de um objetivo, alcance de um resultado, alcance de uma meta. A eficiência ela é ligada à utilização de recursos. Ele pode trazer na hora da sua prova meios inerentes. Outra circunstância, redução de custos. Fazer corretamente. Outra característica, fazer corretamente, cumprir ordens. O que eu preciso te dizer? Tenho que te dar uma dica. Cumprir ordens. Primeiro, para você chegar na eficácia, sempre você vai utilizar recursos. Isso não foge à regra. Sempre vai utilizar recursos. Qual é a charada, Heron? Da melhor forma ou da pior forma? O que é que eu estou querendo dizer para você? Que a utilização desse recurso, ele é ligado ao alcance de um determinado objetivo. Heron, se você utilizar de forma correta, você está sendo eficiente. Heron, se utilizar esses recursos de forma, o quê? Não correta, ou seja, de forma errada,
Ele está te dizendo que você está sendo ineficiente. Então você, de qualquer forma, na utilização de forma positiva, na utilização de forma negativa, de qualquer forma, ou positivo ou negativo, você está ligado ao alcance de um determinado objetivo, determinada meta ou determinado resultado. Aaron, então quer dizer que eu posso ser ineficiente e ser eficaz? Sim. Como eu também posso ser eficiente e ser o quê? Ineficaz. O que é que eu estou querendo te dizer? Eu posso utilizar corretamente os recursos, mas não alcançar esses objetivos. Inverte. Você pode utilizar de forma errada, de forma inadequada e atingir esses objetivos. Charadinha que cai na prova e que sempre gera dúvida para o aluno. Eu posso ser ineficiente e ser efetivo? Sim. Esses parâmetros são parâmetros dentro da organização. Eu posso até utilizar mais recursos, produzir um determinado produto, veio direcionado para o meu cliente gostou, como o meu cliente também não gostou. Perceba que essas características elas são ligadas a uma cadeia produtiva. Aqui eu entro insumos, aqui eu entro matéria-prima e aqui existe uma transformação. Se existe essa transformação, é para justamente chegar a esse produto ou serviço que tanto se deseja. Perfeito? Acompanha comigo aqui agora. Então ele te diz assim, com relação aos temas eficiência e eficácia, assinale a alternativa o quê? Incorreta. Ele te diz, a eficiência é um conceito limitado? Ele possui seus limites? Claro que sim. Então esse item é o quê? Correto. 2. A eficiência diz respeito aos trabalhos? Olha a palavra, senão você não acertaria a questão. Internos. Perfeito, que questão, viu? C. Uma organização não pode ser eficiente se não for eficaz. Opa, isso aqui está o quê? Errado. Isso aqui está errado. Então perceba, uma organização não pode ser? Claro que ela pode ser. Então, se ele quer o item incorreto, o item C. Próximo, abordagem de metas para eficácia organizacional. Identifica as metas de uma organização, perfeito. E a eficácia é um conceito abrangente também. Perfeito. Então, resposta, o item C. Vai no próximo, o que é que ele vai te dizer agora? Ele vai trabalhar agora as características que são ligadas às nossas funções. Então, ele te diz, um gerente da área de finanças afirmou que é responsável pela elaboração de orçamentos. Vamos lá. Elaboração de orçamentos. Pela composição de quem? Estrutura. Estrutura, ela é ligada à função organização. Estrutura de financiamentos e pela aplicação de recursos. Quem é que aloca recursos? Então, minha função? Organização. Mas, Heron, me gerou uma dúvida. Quem elabora o orçamento? Quem é que elabora o orçamento? O meu planejamento. Gente, cuidado com as pegadinhas. Aqui a pergunta é, quem elabora não é quem executa. Heron, se ele dissesse assim, quem executa o orçamento? A resposta seria o meu nível o quê? Operacional, por mais que fosse na função planejamento. Eu só preciso entender que o estratégico ele realmente define e o operacional o que executa o que realmente foi estabelecido. Então eu tenho planejamento, organização e organização. Resposta, o item é. Resposta, o item é. Perfeito? Vem pra cá, acompanha. Próximo, ele te diz assim, em todas as áreas de uma organização, os administradores exercem funções de planejamento, organização, direção e controle. É uma atividade de organização na área de finanças. Isso daqui vai gerar, gente, uma dúvida, porque você não vai conseguir fazer a interpretação desejada. O que é que precisa para você realmente acertar? O cara trouxe para a gente o termo organização. O que é que você precisa lembrar de organização? Alocação de recursos, divisão do trabalho. Se ele divide o trabalho, ele divide a atividade, as tarefas, as responsabilidades. Ele vai falar de hierarquia, ele vai trazer estrutura e departamentalização. Como ele trouxe o termo organização,
Em regra, ele vai cobrar qualquer uma dessas palavras. Aí eu te faço um desafio. Você bate o olho na questão e você procura uma dessas palavras que eu mencionei. Se você realmente fizer isso, só vai ter uma assertiva que traz essa palavra, que é a palavra o quê? Recurso. Vamos olhar pausadamente para a gente entender, vem para o item A. É a avaliação do desempenho financeiro. Desempenho é função controle. B, elaboração de projetos de investimento. Quem elabora e cria para implantação, isso é o planejamento. Implementação de política de participação nos lucros. Quem tem que implantar é justamente o planejamento. Item D, aplicação de quem? Recurso. Resposta, item D. Acabou a questão. Então isso aqui é um jogo doutrinário, mas pelas simples palavras que são mencionadas, você consegue fazer questões que às vezes ela traz um determinado grau de subjetividade. E é perfeito, porque a gente consegue já trazer todo esse entendimento. Perfeito? E para cá, acompanha. Vamos resolver mais. O que é que ele traz agora na próxima? As ações e atividades listadas a seguir fazem parte de quem? Do controle. A exceção de uma que está mais relacionada à direção. Se é direção, você vai lembrar dessa palavra aqui, relação interpessoal. Se é interpessoal, ele traz pra gente motivação, ele traz pra gente liderança, ele traz pra gente agora comunicação. É só a gente procurar qualquer uma dessas palavrinhas. Na hora que encontrar, já é o quê? A resposta de quem? Da questão. Vamos lá. Item A, ele traz pra gente definição de padrões de desempenho, isso é função controle. B, medição de resultados, função controle. D, desenvolvimento de pessoal, relações interpessoais. Resposta do item C. Acabou a questão. Acabou que era difícil, acabou que era subjetivo. Se entender esse contexto, as questões vão se tornar fáceis pra gente. Perfeito? Vai pro próximo. Ele te diz assim, uma empresa de grande porte do setor farmacêutico redefiniu sua estratégia de negócios, expandindo-se para novos mercados e lançando novos produtos. O diretor de operação recebeu a incumbência de propor uma nova estrutura. Então, gente, presta atenção que as questões elas vão se repetir muito. Ele está falando aqui de uma nova estrutura. Função, organização, alocação de recursos, divisão do trabalho, então divide tarefas, atividades e responsabilidade, traz as características de hierarquia. Na função organização nós temos uma estrutura. Você já matou a charadinha na questão. É uma palavrinha dessa que ele vai utilizar na hora do contexto de elaborar a questão. Ok? Vem para cá. Então ele te diz, para a empresa, mais adequada à execução da estratégia recém-definida. Ao realizar essa incumbência, o diretor estará exercendo a seguinte função. Se ele falou de nova estrutura, então ele está falando da função organização. Acabou a questão. Próximo. O processo administrativo consiste em uma sequência de ações que se sucedem para chegar a um determinado ponto. Uma maneira sistemática de fazer as coisas. Com relação à função administrativa, planejamento. Assinale a alternativa? Correto. Item A. A influência de motivar pessoas. Função, direção. B. Monitorar e fazer correções. Função, controle. C. Designar. Olha a palavrinha que nós estudamos. Responsabilidade. Tarefa. Organização. No D. Executa objetivos a fim de receber o quê? Gratificações. Então isso é o quê? A execução de uma determinada atividade. Então perceba, tá fora, não é planejamento. E o E define os objetivos e os meios para alcançá-los. Esse é o conceito de quem? Da nossa função planejamento. Ok? Vamos para o próximo. O que é que ele diz para a gente? José Paulo, recém-nomeado gerente de produção em uma empresa fabricante de cosméticos, enfrentou um sério problema no final de seu primeiro mês à frente da área. 2 de seus subordinados executarão uma mesma atividade. 2 dos seus subordinados executarão a mesma atividade no processo de produção, o que gerou um atraso nas entregas da empresa e um grande prejuízo pelo descarte do material não
aproveitável. Avaliando esse incidente, José Paulo reconheceu que ao não explicitar claramente a tarefa. Gente, ao longo desses exercícios que já fizemos, tarefa ela é ligado a qual função? Você já sabe a resposta. Que cada um dos subordinados deveria fazer, incorreu em falha em uma das funções básicas que um administrador deve desempenhar. Trata-se da função organização. Perfeito? Vamos para mais uma. A Motores X é uma indústria mecânica de médio porte que adota tecnologia de produção por unidade. Recentemente, ela venceu uma concorrência para fornecer 3 modelos de motor para uma empresa pública. Até agora, gente, ele não falou nada. A direção da Motores X projeta triplicar os atuais 150 funcionários nos próximos 3 anos. Adotar tecnologia de produção em massa. Você vai marcar isso daí e aqui é a charada da questão. E mudar a estratégia competitiva da empresa de diferenciação para liderança sem custos. Na opinião da direção da Motores X, todas essas transformações exigirão uma mudança na estrutura da empresa. A estrutura mais adequada à situação projetada para a Motores X seria... Vem para cá, acompanha aqui comigo. Vamos fazer uma questão considerada ninja. O que é que você vai entender? Você só precisa entender uma simples característica. Ele falou de uma produção em massa. Ao longo do estudo das teorias administrativas, em todas nós temos estruturas. Iguais não, claro, são diferentes, porque isso nós estamos diante de uma evolução. O que você precisa é entender que você tem um modelo mecanicista e esse modelo ele vai evoluir. Se ele vai evoluir, ele vem para o nosso atual modelo, que é um modelo orgânico. Mas, Heron, o que é que eu preciso entender? Você precisa entender que ao longo desse estudo você tem uma estrutura linear, uma estrutura funcional, uma estrutura linha staff, uma estrutura divisional, uma estrutura matricial e uma estrutura em rede. O que você precisa entender? Aqui você tem uma centralização, descentralização, controle rígido, controle flexível. Presta atenção às características. Produção em massa, produção tecnológica. Mas Heron, ele falou produção em massa. Só que ele te disse qual a estrutura que realmente vai se adaptar. Dica para você, Alfartano. Ó. A resposta é para ser esse cara aqui. Ó. Heron, e se não tiver ele? E assim, sucessivo. Acompanhe agora. Vamos analisar as opções. Item A, divisional. B, matricial. C, funcional. D, por projetos. E E, em rede. Vamos lá. Divisional fora, matricial fora, em rede fora. Linha staff não se encontra. Tem linear? Não. Qual é a resposta? Funcional. Resposta da questão. Qual é o item? C. Perceba que o grau de dificuldade da questão é a questão. Por quê? Ele mal citou uma característica deste modelo e você vai entender esse contexto. A resolução dessa questão você consegue resolver praticamente independente se é FGV mais qualquer banca, por esse mnemônico. Então, gente, nesse formato você consegue resolver questões com alto nível, certo? E essa questão é aquela questão que não somente classifica, como ela também pode te colocar como primeiro lugar. Perfeito, meus amigos? Aqui eu encerro com vocês, mas não sai daí. Brevemente estou voltando. Valeu, gente. Forte abraço.